Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, sempre agradecendo o carinho, a paciência e a audiência de todos vocês. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista falando em esportes. Para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Recuperado de lesão no joelho, Dodô retorna aos treinamentos após um mês no DM e vira opção contra o Palmeiras. Ponte promove mudança na lista A para disputa aí das quartas de final. Atacante Vinícius entra no lugar de Filipinho. Macaca ainda tem mais duas atividades antes do jogo de sábado contra o Palmeiras. Em baixa nesse início de temporada, Chay recebe plano de fortalecimento físico para evitar novas lesões ou problemas de condicionamento durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Meia não entra em campo desde a partida contra o Santo André, 15 de fevereiro. Participação do Bugre no estadual termina com a pior campanha desde o retorno à elite do Campeonato Paulista. Júnior Santos brilha novamente. Botafogo empata com o Red Bull Bragantino na Bia Bichedi e avança a fase de grupos da Libertadores. Atacante marca seu 8º gol na competição e é decisivo na classificação do Alvinegro, mesmo com um jogador a menos. São Bernardo e Corinthians se enfrentam hoje em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Equipes entram em campo às 20 horas, no 1º de maio. Diferente da primeira fase, agora o empate leva a decisão para os pênaltis. Torcida do Atlético de Madrid chama Vinícius Júnior de chimpanzé antes do duelo pela Liga dos Campeões. Grupo de torcedores puxa canto racista contra o astro do Real Madrid do lado de fora do Metropolitano, antes da partida do clássico Atlético e Inter de Milão. Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá de texto, ela é sempre muito bem-vinda, não é? E daqui a pouquinho ela vai pro ar. Na mesa de som hoje, nos cortes, está Danilo Capucci, abandonado por Gilberto Surf, mas ele está bem, respira sem aparelhos. 11h35 agora. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 1937762400. Acesse sudeletro.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos, além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então,
com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa, porque ontem nós tivemos a definição de mais 2 classificados às quartas de final da principal competição europeia de clubes. Nos pênaltis, em Madrid, o Atlético de Madrid venceu a Internazionale da Itália pelo placar de 3-2, após vencer do tempo normal por 2-1. Garantiu vaga, portanto, nas quartas de final, assim como o Borussia Dortmund, que venceu o PSV da Holanda pelo placar de 2-0. O sorteio dos confrontos ocorrerá nesta sexta-feira. Pela Copa do Brasil, ontem nós tivemos a classificação à terceira fase do Ipiranga, que venceu o Porto Velho por 2-0, do Sport, que venceu o Muricy de Alagoas nos pênaltis por 5-4, após empate por 1-1, do Inter, que eliminou o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, este jogo foi em Brasília, do Juventude, que venceu o Paysandu por 3-1, do América de Natal, que venceu o São Luís por 3-0, e do Sampaio Correia, que venceu o Ferroviário do Ceará por 5-3 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 0-0. Estas equipes estão classificadas à terceira fase da Copa do Brasil. Quem quer garantir vaga na terceira fase da competição é o Corinthians, que hoje, no 1º de maio, às 8 da noite, pega o São Bernardo. Ontem, pela Copa Libertadores da América, a terceira fase, a fase preliminar, Red Bull Bragantino e Botafogo empataram por 1-1, como o time carioca havia vencido na ida por 2-1. Portanto, o Botafogo vai para a fase de grupos e o Red Bull Bragantino vai para a fase de grupos da Sul-Americana. Quem também garantiu vaga foi o Sport Trinidense do Paraguai, que eliminou o Colo-Colo do Chile. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci. Vamos lá para atender os nossos ouvintes, que o tempo urge, né? Então vamos em frente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Colombini, lá do Swiss Park. Colombini, a gente já registrou a sua... Ou é o Darcy ou a Darcy, mas de qualquer maneira nós já registramos a sua sugestão, ok? Falamos anteontem, ontem à tarde, e agora estou registrando também. Nós estamos passando para o departamento responsável, tá bom? Muito obrigado. Sou ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Eduardo Gouveia Ribeiro. Muito obrigado. Tá aqui o Batata, como todos os dias, Capucci. Tá efervescente a Rio Preto hoje. Estamos ligados aqui. O seu Roberto Santista. Um abraço, seu Roberto. CH sábado é dia de usar meus 3 corações, já que o Ponte Pretano não tem rim, não tem fígado, pois precisa do coração. Vai precisar mesmo, Batata. De repente, né, Batata? Pode acontecer aí uma zebra, né? Vamos aguardar. Torcer também, né? E a novela Pastana terminou? Por que deixar na mão do CA estamos perdidos? Renato Bugrino. Ô Renato, eu torço para que o Pastana venha. Essa é a minha informação, né? Acertando alguns detalhes, mas de repente pode entrar um boi na linha aí, né? Sabe como é que é futebol. Vamos torcer para dar certo, tá bom? No futebol temos o inesperado. A surpresa, com base nisso, eu começaria o jogo de sábado com o Renato no lugar do Gé. E Polvit... Ah, não, você não tá... Ale, você não tá falando sério, cara. Você tá sugerindo o polvidieiro. Eu vou te tirar até o óculos aqui. Respeito sua opinião, tá? Mas você tem certeza do que você tá falando? O polvidieiro vai surpreender quem? Pelo amor de Deus. Mas um abraço pra você, cara. Tirar o Gé e pôr o Renato, tirar o Iago e pôr o polvidieiro. Acho pouco provável que isso aconteça, mas tá registrado, como diria o outro. Vamos lá, e vem o Wagner com o seu texto. Sempre muito bem-vindo, eu brinco com você, viu, Renato? Mas hoje eu vou ler, em respeito a você. Clubes chamados grandes fazem o que querem, depois pagam uma multa e dá tudo certo. Dirigentes e jogadores de clubes grandes fazem o que querem, depois pagam uma multa e está tudo certo. Clubes pequenos, seus dirigentes ou jogadores tentam fazer o mesmo e correm risco de serem banidos do futebol. Traduzindo,
sejam bem-vindos ao futebol brasileiro. Mais desonesto que ele não há. Concorda, meu amigo? 101%. Um grande abraço, Wagner. Sempre com colocações inteligentes. E muito cordial também. A cada ano, quando vejo o elenco do Guarani, só lembro do campeonato amador, onde o Fluminense de Mocós tinha elenco. Goleiro, Biu de Nonô. Zagueiros, Zé Tranqueira e Pituco. Volante, Antoim de Carminha. Laterais, Lolô e Bacalhau. Meias, Cabeção e Canela Fina. Ponteiros, Calção Furado e Pitu de Tanga. E o centroavante era o Gigolô. Coisa linda. Uma lástima, com todo respeito aos atletas, pois a culpa não é deles. Edivalmir não é mesmo, cara. Edivalmir, a culpa é de quem contrata. Se você não contrata o jogador, ele não vem aqui desfilar, né, a sua ruindade no futebol e nos gramados de Campinas. Um abraço, meu amigo. Também sempre com ótimas colocações. Júnior Santos na seleção. Nunca critiquei. Alex do São Fernando. Meu amigo, o mundo dá voltas, como diria o profeta. Pelo que eu entendi, o Chay vai ficar para a Série B. Como dizia o saudoso Zé Arnaldo. Zé Arnaldo fez uma falta, cara. Deus do céu, João Bugrino. E não é só a permanência do Chay que merece a frase do Zé, viu? Tem mais gente que vai ficar e não vai deixar o torcedor bugrino contente, não. Vamos aguardar. O Batista trouxe uma lista ontem de jogadores que provavelmente vão ficar. Eu e o Tigrão analisamos nome por nome. 85% da lista colocada pelo Batista nós reprovamos. Então, vem aí grandes, mas grandes emoções. Como diria o rei Roberto Carlos. Salve CH! Entra campeonato e sai campeonato, estamos nessa. No início do Paulista, os caras tinham tudo para se classificar. A Ponte ia brigar para não cair. Quem garante que no Brasileiro não será um campeonato de expectativas invertidas? Tenho fé no trabalho do Brigatti e do Eberlin. No entanto, a verdade é que, em Campinas, não existe estabilidade. Cada trimestre é uma surpresa. Cara, Thiago Barba, você foi preciso no que você falou. Preciso. Parabéns pela análise, viu? E obrigado pela mensagem. Indo buscar minha filha no colégio ouvindo a Band. Ô, Robson, muito obrigado, cara. E dê um beijo no coração da sua filha. Manda o nominho dela que eu mando um beijo pra ela, tá bom? Obrigado. Mandaram mensagem pro Rodrigo Pastana. Estou em Portugal e não tenho intenção de sair daqui. Marquinhos e Carlos Moisés ainda está no clube e não volto ao Guarani enquanto ele estiver lá. Gosto muito do André Marconato e torço para que ele resolva realmente os problemas do Guarani. Eu não sei se isso aqui é fake news, mas está registrado, como diria o outro, né? Tá bom. E eu fiz o favor aqui de mudar o... Quem mandou foi o Fábio. Fábio. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a página. Olha, Capucci, eu sou quase analógico. Pouquinho digital. Voltou. Graças a Deus as mensagens voltaram. Eu aperto uns botões aqui de vez em quando eu faço caca. Quero saber de contratações. A Ponte anunciar reforços quando? Tandy, o campeonato tá rolando, meu irmão. E quem tá nessa fase tem um tempinho para contratar. Quer que contrate? Contratou o Vinícius aí para colocar na lista, para participar do jogo, por causa de suspensão desse ou daquele. Tem que ter paciência. Semana que vem tem novidade. A gente já falou com o professor João. Tem novidade. Aguardem. Será que um dia o Paul Goleiro vai fazer um gol? Cido Ponte Pretano. Paul Vidieiro. Eu já sei o trocadilho que você fez, né? Que ele parece um gol, né? Ou goleiro. A filhinha do Robson chama-se Isabela Oliveira. Isabela, um beijinho pra você, hein? E obedece seu pai, hein? E sua mãe também, viu? E tire boas notas na escola. No futuro você vai entender, com toda certeza. Se não entende, não sei quantos anos você tem, mas você vai entender a importância de respeitar os pais e de estudar. 11, se já não sabe, tomara que já saiba. 11h47 agora. É hora da Ponte na Band. Acionando trepidante, hoje ele está com tudo. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor ponte pretano tá que não se cabe em ansiedade, hein? Sábado, 18 horas, Arena Barueri, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, tem Palmeiras e Ponte Preta.
é jogo único, né? Confronto eliminatório. Em caso de empate, a decisão vai ser nos pênaltis. Ponte Preta se gabaritou para disputar esta fase do Campeonato Paulista após se classificar na segunda colocação do Grupo B. Pega o Palmeiras, que tem a melhor campanha, não somente do Grupo B, mas de toda a competição. Mas claro, a gente sabe, as coisas se resolvem lá dentro de campo, né? A Ponte nesse campeonato já venceu o Corinthians, jogando em São Paulo, na Neoquímica Arena. Venceu o São Paulo também jogando no Majestoso e pode e quer surpreender o Palmeiras jogando fora de casa. Para esta partida, CH, o técnico João Brigatti tem retorno importante, hein? Eu falo do Dodô, que ficou aí a reta final do Campeonato Paulista entregue ao departamento médico, uma lesão no joelho. Dodô, inclusive, perdeu aí boa parte do campeonato, aproximadamente um mês. Está fora e agora pode voltar nesta partida do próximo sábado. Já está liberado pelo departamento médico. Resta saber qual será a opção do técnico João Brigatti. Se é começar o jogo com o Dodô ou utilizá-lo aí no decorrer da partida como opção no banco de reservas. 2 jogadores estão fora, o Gabriel Novaes e também o Dudu Sheik. Ambos foram expulsos na derrota para o Santo André, mas a Ponte tem outra opção também, que é o Vinícius, atacante vindo do Inter de Lages. A alteração feita na lista de inscritos, né? O Vinícius, portanto, está entrando, é uma opção, uma possibilidade dada pela Federação Paulista de Mudanças na lista para os times que foram classificados à próxima fase. Vinícius é a novidade. A Ponte terá 2 atividades antes de viajar para Barueri e do jogo sábado 18 horas contra o Palmeiras. CH. Deixa eu mandar um abraço pro DJ Ale de novo. Eu brinquei com você, viu, cara? Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu sei que o Polvidiero fez gol na semifinal da Série A2. Legal. É que eu não confio no jogador, entendeu? Mas eu respeito sua opinião, pelo amor de Deus. Você acha que o Polvidiero resolve os problemas da Ponte, tá tudo certo, pra mim também. O importante é que a Ponte, se for possível, se classifique com o Polvidiero, com o Tuta, com o Dicá, com o Carlos Henrique, com o Carlos Batista, com você na ponta esquerda ali, com o Catarino. Pra mim pouco importa. O importante é a Ponte fazer um bom jogo, seja com esse ou com aquele. Como eu tenho o dever de opinar aqui quando acontece uma pergunta, uma colocação dessa, eu estou colocando minha opinião. Eu não acredito no jogador. Aliás, eu não teria nem o contratado, mas tá aí, que ele seja muito feliz. É bom profissional, viu? Um sujeito muito sério e merece todo o nosso respeito. O Gleger Zorzinho apareceu na empresa, no estabelecimento, para comentar a Ponte. Tá bom, Capucci, então vamos conversar e vamos ouvir atentamente Gleger Zorzinho, que comenta a Ponte Preta. Bom dia, Gleger. SH, a Ponte que tem aí alguns novos nomes, né, chegando, aparecendo, entrando aí no bid, em condições até de jogar essa partida contra o Palmeiras. O jogo vai ser duríssimo, né, CH? Jogo, sem dúvida nenhuma, todo favoritismo pro time do Palmeiras. Agora, a Ponte tem que ir pra lá e tentar surpreender. A gente costuma muito dizer isso, né? Jogar com alegria, jogar sem responsabilidade, jogar responsabilidade pro time da capital. E ela ir lá e tentar fazer um jogo competitivo, um jogo organizado, né? Um time bem postado, as linhas próximas, não dando espaço pro time do Palmeiras. Todo mundo conhece esse time do Palmeiras que joga junto há muito tempo, sabe que se der espaço vai ter problema. Então, agrupar bem o time. Eu, por exemplo, manteria os 3 zagueiros, eu acho, voltaria na verdade, né? Com o esquema dos 3 zagueiros, tentando dar um pouco mais de sustentabilidade ali para o sistema defensivo. Eu acho que é importante isso. Então vamos ver o que vai preparar o João Brigatti. Mas dá sim, viu, CH, para tentar, olha aí, por exemplo, vai lá, conquista um empate, leva a partida para os pênaltis, é de igual para igual. Ou numa arrancada, numa bola ali marota, ir lá, dá uma escapada, faz 1-0, joga toda a responsabilidade pro time palmeirense. Apesar de toda a dificuldade, eu acredito que dá sim para tentar surpreender. Por que não? A Ponte que venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, né? Venceu jogos importantes dentro da competição. Então, é tentar usar as mesmas estratégias quando enfrentou esses times, quando teve bons resultados, para tentar surpreender o time lá do Allianz Parque, que vai jogar CH lá na Arena Barueri, e nós estaremos juntos nessa transmissão. Luiz Mael tá puxando minha orelha aqui. Carlos Henrique, você pode dar a sua opinião desde que não minimize
a opinião do ouvinte. Não, cara, eu já mandei aqui um abraço pra ele. Ninguém me entenda mal, pelo amor de Deus, eu não faço isso com ninguém. É que é tão escandalosa a condição técnica negativa do Polvidero que às vezes eu não me contenho. Você tem razão, Luiz. Opinião é opinião e eu não tenho que comentar a opinião de ninguém, tá bom? Já tá dado efetivamente o puxão de orelhas que eu mereci, viu, Luiz? Um abraço. Manda um abraço pro Gleger, sensacional os comentários. Batata. Você quer que eu diga que a Ponte vai ganhar do Palmeiras? Se eu não acredito nisso? Mas pode acontecer, ué. Tá bom? Beleza pura. 11h05, estamos atrasados. 11h53 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar do Guarani. Bugre que nesse momento faz aí um trabalho de intertemporada, na verdade uma folga pro elenco, depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino. Vitória esta que garantiu ao Guarani a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista. A reapresentação do grupo está prevista para a próxima segunda-feira, já visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. No entanto, tem um jogador que está fazendo um trabalho especial de recuperação física e fortalecimento muscular. Exatamente o Chay. O jogador foi contratado como uma das principais esperanças de qualidade técnica no time do Guarani para o Campeonato Paulista, mas que acabou não rendendo o esperado. Além da questão técnica, também sofreu com contusões. O Chay não entra em campo desde 15 de fevereiro, quando a equipe do Guarani empatou com o Santo André. Claro que há toda uma expectativa, né? Por tudo que o Chay representa na carreira, todos esperam que ele possa render melhor ou mais do que rendeu nesta temporada, nesse começo de temporada, similar ao que ele rendeu em outras oportunidades, por exemplo. Ainda é o grande nome do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, segue o trabalho também na busca de reforços, né? O Guarani pretende dar uma reformulada no elenco, talvez não no número tão grande como se imaginava, mas pretende trazer reforços aí para a Série B. Claro, tudo passa pela questão financeira, pela questão da disponibilidade de mão de obra ou do pé de obra no mercado para que esses jogadores possam ser contratados. Questão executivo de futebol. Ainda não avançou a nenhuma negociação. Os nomes continuam na mesa, as conversas continuam acontecendo. Rodrigo Pastana segue sendo o preferido, né? A principal meta, o principal objetivo, mas por enquanto não houve nenhum avanço nessa negociação envolvendo a contratação de um novo executivo, e a partir daí, da contratação desse executivo, é que vão avançar também a busca por reforços, as contratações visando a Série B. É o Guarani aqui no Nossa Área, CH. Obrigado, Vlad. E agora comentando o Guarani, de volta a ele, Gleger Zorzinho. Então, né, CH, ficou muito discutível, digamos assim, essa folga dada aí pela diretoria do Guarani. Mas eu quero reiterar, disse isso nos programas, disse isso no programa da TV também, que isso é absolutamente normal, né? Essa reestruturação. Você deixa os jogadores ir descansarem, né? Dá a folga, o campeonato terminou, faltam 40 dias para começar a Série B. Então eu acredito que nada mais justo de você ter tempo para se planejar. O Guarani precisa contratar um executivo de futebol, fica meio solto, né? Fica uma ponta solta, digamos assim, sem um executivo. Quem que está contratando? Quem que está trazendo os nomes? Quem que está buscando no mercado esse contato? Então não dá para, por exemplo, o Claudinei Oliveira, que é o treinador, fica tendo esse papel de executivo. Não dá, por exemplo, para o Marco Onato, que é o presidente do clube, tendo esse papel de executivo. Então eu acho que o Guarani precisa se reorganizar, refazer esse planejamento. O Campeonato Paulista foi um desastre. O Guarani chegou na última rodada podendo ser rebaixado. Então, assim, que sirva de lição o que foi esse Campeonato Paulista e que o Guarani possa trazer pessoas competentes no comando, pessoas competentes para contratar, para ir ao mercado, pessoas com credibilidade e fazer, sem dúvida nenhuma, um planejamento. Não pode demorar, tem que usar essa semana aí que foi dada de folgas aos jogadores, usar essa semana para isso, para ter esse planejamento, para se reorganizar e montar um time bom e começar bem a Série B, hein? Não dá para também começar cheio de problemas, cheio de dificuldade, porque lá na frente as equipes vão se reforçando, vão se restabelecendo e aí fica mais difícil. Então tomara que o Guarani consiga
apagar isso que passou no Paulista e ter um novo planejamento, um planejamento forte, né, com o pé no chão, para fazer um bom campeonato brasileiro da Série B, CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Obrigado pelo seu carinho, sempre pela sua audiência, e eu prometo voltar amanhã, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só pra você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.